pero que todas estas formas, modas, ideas o creencias de cómo debería ser la crianza en estos tiempos actuales nos condicionan, ¿no? Como padres, en cómo nos colocamos o como profesionales, en cómo nos vamos con las familias con las que trabajamos, las implicaciones que tiene este importante proceso, ¿no? Entonces hablaba como para mí, el análisis de lo que está pasando en los procesos de crianza en el siglo XXI desde tres realidades importantes que tienen un impacto determinante, ¿no? Por un lado, que esta crianza del siglo XXI se está produciendo en un contexto de incertidumbre. Por otro lado, que yo creo que los padres y las madres vivimos cada día el proceso de crianza desde un mayor grado de inseguridad parental, lo voy a llamar así, algo que ha sido algo instintivo, natural, se está convirtiendo en la sociedad actual en algo que se vive como complejo, intenso, incluso, ahora lo iremos hablando, como exigente, con una exigencia de perfección que a veces nos sobrecarga o que yo considero que nos inseguriza en gran medida y que eso tiene un impacto determinante en los procesos de crianza. Y creo que todos los factores están vinculados, pero tanto uno como en otro impactan muy significativamente en lo que yo he venido a llamar desconfianza infantil, pero que en realidad hablaremos un poquito más adelante del daño que se percibe actualmente o que yo, por lo menos en mi experiencia práctica, en mi contexto cercano veo en los procesos de desarrollo emocional de nuestros niños y nuestras niñas. ¿De qué hablo cuando hablo de incertidumbre contextual? Yo diría que vivimos en un momento social, económico, organizativo que no favorece la crianza. Vivimos en un ritmo frenético, vivimos en un momento de exigencia, de competitividad, de mucha individualismo, en el que la crianza en ocasiones se percibe como algo muy exigente y, como hablábamos antes, un proceso a largo plazo y con una implicación que no encaja en esta sociedad frenética en la que estamos. Efectivamente, este mundo globalizado que nos ha dado muchas oportunidades con el desarrollo de la sociedad tecnológica, los padres y madres hemos optimizado la gestión de tiempo, de recursos, pero comentábamos en las ponencias ayer cómo el avance de las nuevas tecnologías, los videojuegos, las redes sociales nos colocan en la vida en general y padres y madres en particular en nuevas realidades que a veces no sabemos cómo gestionar porque son nuevas y porque nuestros hijos e hijas van mirando de nosotros, ¿no? En estos aspectos tecnológicos hemos perdido la capacidad de ser expertos y ir por delante de ellos, ¿no? Y ellos nos ayudan, nos acompañan, nos explican, porque son nativos digitales, han nacido en este contexto. Claro, esto viene de la mano de una realidad absolutamente constatada actualmente, y es que el uso abusivo de las nuevas tecnologías tiene un impacto a nivel de sintomatología y a nivel de desarrollo psicopatológico. Es un hecho que hay una incidencia en los procesos de regulación, en los procesos de atención, incluso en los procesos de creatividad. Ayer hablaban el sedentarismo, en los procesos relacionales de nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces no podemos privarles de una realidad que se impone, pero tenemos que aprender a convivir con ella y sobre todo ver cómo integrarla en nuestros procesos de crianza de la mejor manera posible para su desarrollo saludable. Además vivimos una sociedad de la información, estamos a un clic, accedemos a cualquier conocimiento, pero el hecho de que tengamos un acceso ilimitado a la información no quiere decir que seamos la sociedad mejor informada de la historia. Todo lo contrario, ¿no? Ese exceso, esa sobreinformación está propiciando el extremismo, negativismo. Ahora se está dando más valor a lo subjetivo, a las opiniones, casi que los hechos objetivos, ¿no? Toda esta gestión de la información también está teniendo una incidencia significativa en los procesos relacionales y en los procesos de crianza. Y la sociedad de consumo que venimos hablando recurrentemente, esta sociedad de búsqueda del placer, del inmediato, de la exigencia, de ritmo frenético, en el que el tiempo, el cuidado de los vínculos afectivos, porque implican tiempo y disponibilidad, no se pone en primer término, ¿no? Y eso implica que se dañen, ¿no? Que se vean deteriorados.
Claro, si a esto le unimos otros elementos de ya indudable impacto sobre la salud emocional de la sociedad en general, como ha tenido la pandemia de COVID-19, o las crisis políticas, económicas, o las crisis ambientales, pues nos colocan en una situación de vulnerabilidad, de mayor riesgo para el desarrollo de malestar emocional. Este contexto en el que estamos tiene un impacto en nosotros como adultos, en nosotros como personas, y tiene un impacto en nuestros hijos e hijas o en nuestros menores y en la manera en la que nos situamos en los procesos de crianza. Quería poner un anclaje, que es verdad que es específico de nuestro contexto, pero a mí, que vengo del mundo de la protección a la infancia, me parece un anclaje de tanta incertidumbre, imprevisibilidad, caos, que me parece que trata de cuidar a los derechos de los niños y que hay que significarlo, ¿vale? Entonces, quiero significar la aprobación de la LOPI, que es la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, que se aprobó en el 2021, porque yo creo que señala algunos aspectos determinantes que van a tener, o que deberían llegar a tener, veremos cómo se reglamenta todo, veremos cuántas partidas presupuestarias desde las se van destinando, pero que deberían tener una incidencia en el cuidado de los niños y las niñas que van a ser el futuro de nuestra sociedad. Y solo por reseñar algunos de los aspectos que esta ley nos trae, que sobre todo una de las cosas que dice es que todos y todas somos responsables del desarrollo saludable de los niños y de las niñas, es que aporta un enfoque de derechos. Los niños ya no solo son sujetos de necesidades, sino que son sujetos de derechos, se pone mucho énfasis en cómo hay que escucharles y cambian muchos parámetros en relación al abordaje de las dificultades de los niños y niñas. Es una ley de protección integral que además pone mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con lo preventivo, pero sobre todo introduce tres conceptos fundamentales, que son el concepto de buen trato, de parentalidad positiva y la implementación de entornos segurizantes para favorecer el desarrollo sano de nuestros niños y nuestras niñas. Lo que es específico de nuestro contexto aquí en España, pero me parece que dentro de tanta imprevisibilidad, caos y hablamos en las ponencias anteriores un poco de perspectiva negativa respecto al futuro, anclajes, ¿no?, que nos ayuden a ubicarnos son necesarios. Y yo creo que esta ley los marca, veremos luego cómo se llevan a la práctica. Vamos a ver qué pasa con los padres y las madres hoy. Bueno, yo creo que todo esto está muy ligado con la sociedad que venimos comentando anteriormente, ¿no? ¿Qué implica ser padre y madre hoy? Pues implica esta perspectiva un poco de búsqueda de la perfección y de la excelencia, ¿no? Este acceso a la información, este acceso a la tecnología que nos hace que tengamos muchos libros sobre crianza, muchos podcasts, muchos blogs, toda la información necesaria. En realidad parece que nos está llevando a que los padres y madres nos sintamos más cuestionados que en ninguna de las épocas históricas, ¿no? Casi como generando el efecto inverso. Es cierto que en la historia de la humanidad la percepción de la crianza y el cómo nos hemos colocado en el cuidado de nuestros hijos e hijas ha ido cambiando. Pero en el momento actual, en las últimas décadas, en los últimos 50 años, los cambios han sido vertiginosos. Hay mucha diferencia entre la manera en la que nuestros padres y nuestras madres han criado a nosotros o de mí y la manera en la que yo estoy criando a mis hijos. Entonces, esta búsqueda de la excelencia en muchas ocasiones se inseguriza, en muchas ocasiones obligada, en muchas ocasiones miramos a los otros buscando eso que debería hacer y que yo no consigo hacer, situándonos en una vivencia de insatisfacción, ¿no? Y de no llegar a ser el padre que en realidad, con la madre que nuestros hijos necesitan, que eso es lo importante. Nuestros hijos no necesitan los padres excelentes y perfectos, necesitan el padre y la madre que mejor podamos ser para ellos. Luego está la cuestión de este dilema, esta paradoja en la que nos movemos, la necesidad de realización personal, la que hablábamos de satisfacción, de consumo, de disfrute, que nos impone la sociedad actual, de desarrollo personal, que hace que en muchas ocasiones vivamos como una sobrecarga o como una limitación, ¿no? Esto está afectando, por ejemplo, al hecho de que las maternidades y las paternidades cada vez sean más tardías, ¿no? Y especialmente en el número de hijos únicos, porque se evidencia esto, ¿no? Que es un proceso complejo, largo, exigente, que es difícil encajar
en estos ritmos de vida frenéticos que llevamos para cumplir una expectativa social. Y esta sociedad de consumo y del nunca es suficiente, antes hablaba una compañera de quién son las necesidades, ¿no? Son necesidades reales de nuestros niños, incluso nuestras o necesidades que generamos, pero que desde luego nos colocan como una vivencia de insatisfacción permanente. Estamos en un contexto en el que nunca es suficiente. Y eso tiene una incidencia en cuanto de bien o mal nos sentimos con nosotros mismos y cómo ponemos eso en los vínculos afectivos con nuestros hijos e hijas. Si nos centramos en la perspectiva más relacional, a nivel relacional estamos en lo que podríamos llamar un modelo más democrático o una realidad en las relaciones familiares de mayor grado de simetría. Ya se ha hablado en otras ponencias cómo se ha dado una desvalorización de autoridad, ¿no? Generándose una falta a veces de estructura interna que dificulta, por ejemplo, la imposición de límites, la diferenciación de roles, de funciones y que es determinante en el establecimiento de las relaciones familiares. En la misma línea, ese modelo democrático nos lleva a la simetría relacional. En la misma línea, estas maternidades, paternidades tardías, estas familias que se han hecho chiquititas ya sin la presencia de la familia extensa, de la comunidad, nos llevan en ocasiones a que los niños, las niñas estén muy situadas en una posición de centralidad. Y el riesgo de esa centralidad es la sobreprotección, es la sobreimplicación, que puede llevar a que los niños se sientan más ansiosos, más inseguros y con más limitaciones en la exploración del mundo, que es lo que los padres y madres tenemos que facilitar en los procesos de crianza. Claro, y la falta de disponibilidad de ese ritmo frenético nos lleva a que no tengamos tiempo y disponibilidad para los cuidados, porque cuidar implica estar, implica ser, implica parar. Y el ritmo frenético y la exigencia no nos deja hacer. Vivimos en la inmediatez y el cuidado necesita tiempo. Se ha desvalorizado la importancia del cuidado. Y el no poner energía en el cuidado daña los vínculos afectivos, inevitablemente. Estamos en el tener y en el hacer, pero no estamos en el ser, que es lo que nos posibilita cuidar y que es lo que nos posibilita criar de la mejor manera posible. Yo digo que hablo de inseguridad parental porque digo que los padres nos movemos en el dilema permanente de miedo y de culpa. Miedo por no saber hacerlo suficientemente bien, miedo por quizá no estar haciendo lo que debemos hacer, miedo por no conocer todos los aspectos de la vida, sería mejor o peor, y culpa por sentir que no hacemos todo lo que deberíamos hacer o todo lo que sería bueno para su proceso de desarrollo. Pero inevitablemente ese miedo y esa culpa permanente que conjugamos internamente tiene un impacto en el desarrollo de nuestros niños. Y a padres temerosos, insegurizados en su desempeño, va a llevar a niños temerosos, insegurizados en su propia forma de estar y de vivir. Padres desde el miedo, que se sobreimplican, que sobreprotegen, que hipervigilan, que a veces vivencian con mucha intensidad las cosas que pasan, no refuerzan la autonomía de sus hijos en los procesos de crecimiento. Esa necesidad de estar, de dar, de tener, de cubrir necesidades que a veces nos creamos, refuerza la baja tolerancia a la frustración, de la que venimos hablando también en relación al desarrollo de la infancia. Y potencia la experiencia también en los niños de inseguridad y de aburrimiento. He hablado de la incertidumbre contextual, he hablado de lo que yo entiendo como un momento de mucha inseguridad parental y quiero hablar del desconcierto infantil o del impacto infantil porque, no sé en los contextos en los que os movéis vosotros, pero hace poco me pasaron estos datos, que son los datos de evolución de las consultas en salud mental infanto-juvenil en Euskadi de los últimos 20 años, y para mí reflejaban la realidad que nos encontramos en la consulta clínica, sea en ámbito público o privado. Y es que en los últimos años la situación de la salud mental de nuestros niños y nuestras niñas y nuestros adolescentes se ha deteriorado muy considerablemente.
En estas gráficas se veía como, y estos son los datos hasta el 2021, veremos los del 2022 que creo que serán todavía absolutamente más visualmente llamativos, ¿no? Lo que es un hecho es que las consultas de psiquiatría infantil-juvenil están, por lo menos en el País Vasco, sospecho que no me equivoco, en el resto de sitios, absolutamente desbordadas. Han aumentado las consultas en atención primaria, urgencias, hospitalización, centros de día, centros especializados. Los servicios están desbordados. Es verdad que en nuestro sistema sanitario el número de psicólogos clínicos o de psiquiatras es menor en relación a otros países europeos, pero la realidad actual es que la salud emocional de nuestros niños y nuestras niñas se está viendo significativamente afectada en el momento actual. Hay numerosos, sobre todo tras la pandemia, se han hecho muchas revisiones, estudios, investigaciones del impacto que los confinamientos, los aislamientos, todo el proceso vinculado al COVID y a la crisis económica posterior han tenido. Hay muchas ONGs, instituciones, UNICEF, aldeas infantiles que han emitido informes, también sociedades de psiquiatría, de pediatría infantil, de psicología clínica, y todos vienen a resaltar un poco cuál es el impacto en la salud mental de nuestros niños y nuestras niñas de todos estos elementos que venimos comentando, ¿no? Y algunos de los datos que señalan son esos, ¿no? Tras la pandemia del COVID-19 ha aumentado un 47% los trastornos de salud mental en infancia y adolescencia en comparación con el 2019. Han aumentado. Los estudios plantean que multiplicándose por 3 o incluso por 4 los síntomas de ansiedad, depresión, trastornos por déficit de atención y otros trastornos de conducta. Han aumentado un 59% los comportamientos suicidas. Sabemos que el suicidio se ha convertido en una de las principales causas de muerte. Han aumentado el número de suicidios efectuados, etcétera, etcétera. Ha aumentado la sintomatología psicosomática, los trastornos de conducta alimentaria, de inicio además más temprano y de mayor gravedad en cuanto a los síntomas. Y ha bajado la edad de inicio de toda esta sintomatología, de todo este impacto en nuestra infancia. ¿Qué dicen estos mismos informes? Bueno, pues que inevitablemente la pandemia ha tenido un impacto fundamental, pero no solo. Yo creo que la pandemia sí, pero todos estos otros elementos más contextuales de los que estamos hablando también han tenido una incidencia determinante. Estos informes también plantean que las experiencias de abuso y maltrato están teniendo una incidencia muy significativa en la salud mental de nuestros niños y nuestras niñas. Un tercio de la población adulta con trastornos psiquiátricos graves está constatado que ha vivido experiencias de abuso y maltrato, por lo que la primera infancia, el periodo de crianza, es una época determinante para estas experiencias. Ha aumentado el acoso escolar, hay un mayor grado de sensibilidad, de propuestas de abordaje, y aún así los casos de bullying siguen aumentando, teniendo un impacto directo en el bienestar de nuestros niños y de nuestras niñas, y también se han aumentado las adicciones, tanto con y sin sustancia, y actualmente
desde una posibilidad de crecer, de explorar y desde una confianza en que lo pueda hacer con autonomía. Y en relación a estas propuestas básicas, termino con 3 ideas que usé ya en aquel congreso, la primera vez que hablé de crianza, y que retomo hoy. Yo digo que lo que hay que centrar, lo que hay que ayudar a los padres a hacer en la crianza en el siglo XXI es a criar a niños reales, a niños que se aburran, a niños que se frustren, a niños en los que nos paremos a ver y entender cuáles son las dificultades que tienen. Obviamente a niños que crecen en el contexto actual, ¿no? Tenemos que estar bien conectados a la realidad actual para, como profesionales, poder ayudar a las familias a situarse, ¿no? Pero no a niños que crezcan con realidades impuestas, generadas casi social y contextualmente. Y sobre todo a cada niño absolutamente único. Y lo tenemos que hacer reforzando o acompañando a padres y madres suficientemente competentes, ¿no? Parto de la idea de que cada padre, cada madre va a ser el mejor o la mejor madre posible. Suficientemente competentes o lo más competente posible. Es que no quiere decir perfectos, que no quiere decir excelentes, ¿no? Porque precisamente la capacidad de equivocarnos es un aprendizaje básico que mostramos a nuestros hijos a diario. Entonces, suficientemente competentes, los que ellos necesitan, pero con la sensibilidad suficiente para entender y para acompañarles en sus necesidades y en su proceso de crecimiento. En familias sensatamente imperfectas. No es mío el término, es de Lurie, un filósofo y pedagogo, pero me parecía que se ajustaba muy bien a la manera en la que yo entiendo en qué tipo de familias hay que criar a estos niños reales, ¿no? Sensatamente imperfectas, que tienen más de sentido común y menos de exigencia, de vivencia de sobrecarga o de búsqueda de una perfección imposible. Y en contextos seguros y protectores, predecibles, estables, en los que todos y todas tenemos parte de responsabilidad como padres, madres, familias, como profesionales y como sociedad en general. Y esto son las reflexiones que traigo en relación a la crianza del siglo XXI. Gracias. Obrigada, Tiago, pela clareza, pela riqueza e também pela pontualidade. Foi mesmo 30 minutos. Só dizer às pessoas que estão em pé lá atrás, não sei se perceberam que há aqui alguns lugares vazios. É ótimo ver a sala cheia, foram os cantos todos. Se quiserem sentar. E vou então passar a palavra à doutora Sara Semedo, desculpa, que intitulou a sua comunicação de terapia familiar com adolescentes trans, reflexões a partir da clínica. A doutora Sara é licenciada em Psicologia pela Universidade Lusófona de Lisboa, fez formação em terapia familiar e de casal pela Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar, tem várias pós-graduações, nomeadamente em terapia de casal, em Psicologia Clínica e Psicopatologia, e mais recentemente tem feito formações na área da Sexologia Clínica na Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica. Trabalha numa clínica, fazendo parte da direção clínica e dá consultas diariamente na Psique. Isso bem, certo? A palavra é sua. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Antes de mais, queria agradecer à comissão organizadora, ao Comitê Científico, por este congresso que nos proporcionaram e agradecer à Sociedade Portuguesa pelo convite em participar nesta mesa com estas colegas de excelência. Então, o tema do qual eu vou falar é terapia familiar com adolescentes trans. São reflexões que eu vou fazendo através dos casos que eu vou acompanhando na clínica. E vou começar por vos contar uma história, um episódio que me aconteceu há algum tempo atrás no consultório. Então, uma mãe ligou-me
para marcar consulta para a sua filha de 15 anos. Eu normalmente ao telefone não faço muitas questões. Agendei a consulta, eu costumo combinar com os pais que faço esta primeira consulta para o adolescente e posteriormente é que estou com os pais. No dia da sessão, vou à recepção, vejo uma senhora sentada na ponta da sala e vejo um adolescente, um rapaz sentado na outra ponta. Eu olhei para a secretária, estou um bocado confusa, a pensar, será que já chegou alguém para mim? E a senhora levanta-se e diz, olá Sara, esta é a minha filha, a Maria. E aponta para o adolescente que está na outra ponta da sala, para mim um rapaz, e fiquei logo assim um bocado confusa e a primeira coisa que me veio à cabeça foi, provavelmente é um caso de incongruência de género. Mas mais tarde fui refletir um bocadinho sobre isto e pensei, porquê que eu achei logo que era um caso de incongruência de género? Porquê que não pode ser só a expressão de género da Maria? Uma rapariga não pode vestir calças, um rapaz não pode vestir saia, não é? Porquê que o primeiro pensamento que eu tive foi, é um caso de incongruência de género? E isto levou-me a pensar que é muito importante, quando nós estamos a trabalhar, fazer uma análise, uma autoanálise aos nossos próprios preconceitos. Eu sou uma mulher cisgênero, isto quer dizer que a minha identidade de género corresponde ao sexo que foi atribuída à nascença e sou heterossexual. Mas independentemente da minha identidade de género ou da minha orientação sexual, eu e a maioria das pessoas crescemos em ambientes cisgênero heteronormativos, não é? E isso faz com que, de alguma forma, nós possamos ir criando dentro de nós algumas crenças e algumas ideias que podem levar-nos a ter comportamentos discriminatórios sem sequer termos consciência, não é? Como quando eu cheguei à sala de espera e olhei para aquele rapaz e pensei que não podia ser a Maria. Isto é um exemplo de algumas questões que podemos fazer a nós próprios, mas há muitas mais, não é? Eu queria olhar aqui, por exemplo, para a pergunta 4, que é: alguma vez participaste em eventos sociais dirigidos especificamente à população LGBT e porquê? Eu nunca participei porque sempre senti que era só mais uma, não é? Mais uma pessoa, não faz muita diferença. E só depois de trabalhar com esta população e até das formações que fui fazendo, é que percebi a importância de estarmos todos muito atentos a este tema e trabalharmos em conjunto, a importância que cada um de nós tem, é? Para construirmos um mundo melhor e um mundo mais livre. Outra questão aqui é se podes identificar 3 pessoas trans conhecidas. E de facto, sem ser a nível profissional, na minha vida pessoal, eu não conheço, não tenho pessoas próximas de mim. No entanto, tenho conhecimento, não é? E percebo com o trabalho que vou fazendo que esta identidade de género, eu só vou saber se a pessoa se revelar, não é? E como só vou saber se a pessoa se revelar, também é verdade que eles podem não dizer, até para se proteger, não é? Em determinados contextos, em determinadas situações. Só mais uma, porque acho que é interessante, é se alguma vez te riste ou contaste piadas sobre a população LGBT. Eu não, e é engraçado porque aqui as situações às vezes tocam-se, não é? E há aqui a questão da invisibilidade. Eu tenho um pai negro, a maioria das pessoas, as pessoas que me conhecem melhor sabem, mas há muitas pessoas com as quais eu convivo que não sabem. Por isso, desde muito nova, eu estou habituada a ir a jantares, a estar com amigos, a estar com colegas, e há sempre não, mas muitas vezes havia um momento em que alguém largava a piada do negro, não é? E isto para dizer que eu sempre fui muito sensível a estas questões das piadas e a invisibilidade, de facto, é muito importante. Nós temos de ter muita atenção à pessoa que está à nossa frente, porque não sabemos efetivamente aquilo que se está a passar com ela. Em 2018, a Organização Mundial de Saúde deixou, isto é um passo muito importante, não é? Eles deixaram de considerar, segundo a CID, a transexualidade como transtorno mental e agora passou a estar encaixado nos temas de saúde sexual e designado como incongruência de género. Mas o que é uma pessoa trans? Então, uma pessoa trans é uma pessoa cuja expressão de género e identidade de género não coincide com as características normalmente associadas ao sexo que foi designado ao nascer. Provavelmente vocês sabem, para esclarecer, uma mulher trans é um homem que fez um processo de transição para se tornar uma mulher trans e vice-versa, um homem trans é uma mulher que fez um processo de transição. Há aqui várias variáveis que às vezes nos podem confundir. Esta situação é de um caso que eu acompanhei, uma mulher trans
me dizia, isto é muito confuso. Eu, quando era adolescente, ficava muito confuso, porque o meu sexo era masculino. Eu olhava para as mulheres e sentia-me, eu sempre me sentia atraída por mulheres, não me sentia atraída por homens. Mas, no entanto, eu sempre quis ser uma mulher, eu sempre quis mudar o meu corpo, não é? E vou-vos mostrar aqui um bonequinho, provavelmente todos conhecem, o biscoito, que nos mostra a identidade de género, a atração, não é? As pessoas que têm sido atraídas, são independentes uns dos outros e podem combinar-se entre si. Eu posso ser do sexo feminino, sentir-me atraída por homens e identificar-me como um homem. Elas são todas variáveis que se podem combinar e não dependem umas das outras. Voltando ao caso da Maria, que estava na sala de espera, quando me dirigi para a sala, este adolescente estava claramente intimidado, muito envergonhado, e eu ia para a sala e pensava, tenho que perceber como é que vou dirigir a este adolescente. E é exatamente essa a primeira pergunta que eu faço, é sempre esta pergunta: qual é o nome social, e qual é o teu nome e quais são os pronomes pelos quais tu preferes ser tratado? Automaticamente levanta-se ali um peso na sala e o adolescente descontrai completamente e pede-me para tratar por Miguel. Miguel é o nome que ele está a utilizar temporariamente, porque ainda não decidiu qual é o nome que vai usar nos documentos oficiais, os pronomes masculinos. Nesta sessão, o Miguel não se focou muito nas questões da identidade. Ele vinha mesmo com pedidos, ele pediu terapia familiar. Desde que fez a revelação que em casa as coisas estão muito complicadas, os pais não aceitaram e há cada vez mais discussões, e ele sente-se muito angustiado. Quando eu questionei a família aceitou a proposta de uma intervenção familiar, e mais do que aceitar e estarem de acordo, eu senti até um certo alívio, não é? Quase como se eles também me dissessem que, não é? Nós também estamos muito perdidos e angustiados sem saber para onde ir. Recapitulando então, o Miguel é um adolescente trans, um rapaz trans, que se identifica principalmente com o género masculino, a sua expressão de género é masculina e usa nomes masculinos. No entanto, ele diz que se sente de género fluido. Isto quer dizer que pode variar, não é? Nos momentos identifica-se mais com o género masculino e outro feminino. Esta definição pode acontecer ao longo da vida, em fatos de tipo de vida. Miguel diz que até diariamente sente estas variações. No entanto, isto é muito confuso e por isso ele prefere manter a expressão de género masculina para não criar dúvidas às pessoas que o rodeiam e até para que não questionem as decisões que tomam. É muito importante, isto é mesmo muito importante. Nós, terapeutas, temos que utilizar os pronomes e o nome social que o adolescente prefere. É para estabelecermos uma relação terapêutica positiva. Isto é mesmo muito importante, não nos enganarmos no nome e não nos enganarmos nos pronomes. A família também tem que fazer parte deste processo. O processo de transição é um processo difícil e que não deve ser feito sozinho. É também difícil para a família, por isso é importante apoiarmos as pessoas mais próximas, mais significativas, os pais, os irmãos, os educadores. Este apoio à família pode ajudar imenso a desmistificar ideias e até normalizar emoções que vão surgindo ao longo de todo o processo. E quero aqui ressalvar, isto é uma coisa que eu acho que vou dizer várias vezes durante esta formação, é que há mesmo muita falta de informação sobre o processo de transição. Esta falta de informação não é só para as famílias e para as pessoas trans, mesmo os técnicos. Isto foi uma das coisas que eu vi muito durante as formações que fui fazendo e com as famílias que vou acompanhando, que muitas vezes se sentem discriminadas no centro de saúde, pelo enfermeiro, pelo médico que os recebe, não é? E por isso é mesmo muito importante nós técnicos irmos procurar informação, fontes credíveis, não só para podermos esclarecer as dúvidas, como também até para informar as famílias e as pessoas dos seus direitos. Na primeira sessão, com o Miguel e a família, os pais diziam: isto é uma fase, isto tem a ver com os amigos. A Maria sempre teve muita dificuldade em relacionar-se com os colegas, sempre teve muita dificuldade em fazer amigos, e nunca nos deu qualquer tipo de indicação. Gostava de ser um rapaz, nunca falou disso. Isto para nós é uma fase, até porque entrou
um colega na escola, uma colega que diz que prefere ser tratada por um rapaz. E eu acho que desde então é que estas ideias começaram a aparecer na cabeça. O Miguel, por outro lado, diz que eu sempre gostei de coisas de rapaz, não é? Mas nunca questionei sequer a minha identidade de género. Gostei de coisas de rapaz e olhava para os rapazes e gostava de ser como eles, mas nunca questionei porque isso não era possível. Ser um rapaz não era possível, não era uma opção. Então eu tirava estas ideias da minha cabeça. Mas confirmo que, de facto, sempre teve muita dificuldade em fazer relação, em criar relações significativas, que sentia que tinha algo errado, que lhe faltava alguma coisa, mas que não sabia bem o que era. Mas não era só na escola, era também em casa, mesmo com a família, com os pais, ele diz que muitas vezes sentia que não pertencia ali, que tinha um problema. E eu aproveito aqui para falar, e falo também sobre isto com os pais, que são as 3 Is de discriminação. O insulto, a invisibilidade e o isolamento. Estas 3 condicionam-se umas às outras. O insulto é uma coisa pela qual nós podemos conviver quase todos os dias e às vezes até são considerados normais. O insulto não tem que ser dirigido à própria pessoa, pode ser um insulto dirigido a outra pessoa. Por exemplo, olha aquele rapaz que está vestido, parece um maricas, não é? E isto faz com que a pessoa cresça sentindo vergonha, sentindo que tem um problema, que tem alguma coisa de errado. E isto pode afetar não só a sua identidade, como também a intimidade e, consequentemente, a relação com as outras pessoas. Leva a um isolamento, não é? Como eu tenho um problema, passa-se aqui alguma coisa, eu sou a única pessoa assim, não conheço mais ninguém assim, e acabo por me isolar. Esta questão de não conheço ninguém assim tem a ver com a invisibilidade, como falava há pouco. A orientação sexual não está escrita na testa, não é? E nós partimos sempre do princípio, quando olhamos para uma pessoa que é cisgênero e que é heterossexual. E por isso a única forma que nós temos de identificar é, de facto, se ela sair do armário. Então o que aconteceu com o Miguel não foi, de facto, quando chega à escola ou quando entra na turma este rapaz trans, foi como se tivesse aberto um mundo diferente. Ele percebeu que havia outra possibilidade. E afinal era possível ser um rapaz. E isso deu-lhe uma felicidade, uma sensação de alívio enorme. E desde então, ao contrário daquilo que os pais pensam, isto já aconteceu há mais tempo, não é? Só que o que ele fez foi procurar imensa informação, pesquisou, viu sites, foi procurar associações, viu imensos vídeos no YouTube, até conseguir fazer esta revelação. Até foi curioso que uma das coisas que ele me contou foi, eu quando ele me disse isto, fui pesquisar para tentar descobrir o que era. E pensei fazer um exercício. Vou experimentar falar de mim mesmo. Vamos experimentar descobrir. E como é que me sinto? Só que na escola houve um colega que percebeu e disse, tu estás a referir a ti para os pronomes masculinos. Sim, estou a ver como é que me sinto. Boa, até eu também vou fazer o mesmo. E de repente houve ali um grupo de pessoas na turma que começou a tratá-lo com os pronomes masculinos e ele diz que a sensação de felicidade, de alívio, de finalmente eu estou a ser eu, foi muito grande. Quando trabalhamos em consultório com as famílias, há aspectos fundamentais. Este primeiro aspecto para mim é mesmo muito, muito, muito importante. É preciso acolher a família, independentemente da posição que ocupam. O confronto não ajuda, o julgamento não é bom. Uma família que se sente julgada fica insegura, pode procurar informações que não são corretas, independentemente da posição que eles estão a ocupar, eles estão muitas vezes, não é? Estão em sofrimento. Por isso, acolher a família é muito importante. Também é importante esclarecer que na terapia familiar nós vamos centrar-nos nas relações. Nós não estamos ali para decidir se a pessoa é ou não é trans. O nosso principal objetivo é trabalhar as relações, é aproximá-los. Eu costumo muito ir por como é que isso te faz sentir, quais são os medos, quais são as preocupações e promovo um espaço de partilha, não é? Um espaço onde se possam fazer perguntas. Estas perguntas são muitas vezes perguntas que estão a impedir, não é? E a dificultar o processo. E ali tem a possibilidade de ser feitas num ambiente tranquilo, onde podemos respeitar o tempo e o espaço de cada um. Os pais perguntam muito, estamos a fazer o correto?
mesmo quando a posição deles é de aceitação. Será que eu não estou a reforçar aqui uma ideia que não devia estar a reforçar? O primeiro impulso dos pais é proteger, só que isto está muito relacionado, este primeiro impulso está relacionado com o contexto, não é? Em que a família se insere, com as experiências que tem, com os sistemas que estão à sua volta. Mas o impulso é sempre proteger. O resgate é provavelmente aquilo que nós sentimos como rejeição. Na realidade é um resgate, é eu tentar salvar o meu filho. Muitas vezes tem por base o medo da discriminação, o medo do sofrimento da criança, do adolescente e também, mais uma vez, muita falta de informação. E nesta posição, os pais tentam muito que o adolescente tente adaptar-se às regras da heteronormatividade. A aceitação baseia-se mais na ideia de que ele não tem problema. O problema é a sociedade, está lá fora. É a sociedade que, de alguma forma, limita o género a certos papéis e expressões. Então, com isto, falando um bocadinho dos obstáculos e das dúvidas que me vão surgindo em consulta quando estou com as famílias e com as pessoas, muitas vezes o que acontece é que eles não conhecem ninguém que tenha passado por todo este processo de transição. É importante desmistificar ideias. Havia um pai que me dizia: mas dizem que o problema é que ele não teve um pai, uma figura presente, que deu atenção, próxima, significativa, mas eu sempre estive lá, eu sempre fui presente. É importante desmistificar estas ideias que vão surgindo. A parentalidade, não tem nada a ver com a identidade de género, com a orientação sexual. Não foi nada que eles fizeram, nem há nada que eles possam fazer, não é, que vá mudar a identidade. E é importante também ajudá-los na procura de fontes credíveis de informação, porque existe imensa coisa na internet, isso é fantástico, mas também é muito perigoso, pois aparecem muitas informações erradas. As comunidades e associações LGBT têm um papel fundamental, não só pela informação que têm, como também pelas ajudas que podem dar, apoio jurídico, apoio médico, e também pelos grupos, os grupos de apoio. Nestes grupos de apoio para famílias e para pessoas trans, onde podem conhecer outras pessoas que estejam a passar pelo mesmo processo que estejam a passar ou que já tenham passado pelo processo de transição e podem ajudar dando informação e até através da identificação. Esta é uma questão que surge muito, é uma fase, é a aplicação do que está, do pedido da revelação. O que eu costumo dizer quando dizem que é uma fase, um bocado aquilo que vos dizia do Miguel, quando o adolescente sai do armário e faz esta revelação, já fez um caminho interno gigante, já está há muito tempo. Estas perguntas que os pais estão a fazer são muitas vezes as perguntas que eles próprios se fizeram a si mesmos e procuraram imensa formação até chegar a este momento em que fazem a revelação. Que o diálogo é muito importante, os pais poderem falar daquilo que estão a sentir. Foi, por acaso, uma coisa muito interessante que me acontecia com as sessões do Miguel e com os pais. Eles diziam que a semana a seguir à sessão era como uma. Parecia que as coisas mudavam, porque eles sentiam-se mais próximos da filha. E o Miguel também tinha que se sentir mais próximo dos pais, porque ouvia ali quais eram as preocupações e os medos e ajudava a baixar a ânimo. Os pais continuam a dizer que que é uma fase, que o problema da Maria teve a correlação com os pares, e ainda dizem aqui uma coisa muito importante. Maria, e isto eu acho que é tentar negar esta questão da identidade. Maria não é um género. Nós gostamos da Maria por aquilo que ela simboliza, não é? Pelas histórias, pelas memórias que nós temos. Vamos gostar sempre de Maria, independentemente do género, e por isso não vamos trocar o nome. Agora, o que nos preocupa é que ela nunca quer estar em casa, nunca quer estar connosco, está sempre a tentar sair, a estar com os amigos. Ok, vou despachar. Sim, outra questão é o medo da discriminação na escola, na sociedade, e até o medo da segurança da pessoa. Infelizmente, não é? Quer dizer, a legislação tem vindo a avançar, não tanto quanto nós queríamos, mas nem todas as pessoas acompanham esta evolução, não é? E acabamos, vai haver sempre discriminação e alguma criminalidade. O sentimento de luto. Os pais do Miguel diziam que se eu tratar a Maria por outro nome,
é como se eu estivesse a dizer que ela já não existe. É como se ela tivesse morrido e tivesse entrado lá em casa com uma pessoa que nós não conhecemos, não é? E então é importante explicar-lhes que o filho está lá, não é? O prato preferido era o bitoque e o bitoque continua a ser o prato preferido. O cheiro continua a ser o mesmo, é a mesma pessoa que ali está. E esta proximidade vai dar a possibilidade também de criar novas memórias e por vezes até uma relação muito mais próxima e significativa. Este sentimento também tem a ver com expectativas, as expectativas que nós criamos com os nossos filhos, não é? De casar-se, a profissão que têm, ter filhos. E aqui os grupos podem ser muito importantes para conhecer outras pessoas trans que estão integradas na comunidade e que têm uma vida normal, profissional, relacional. A irreversibilidade. Eu gosto muito desta imagem, não é um copo. Desculpa, não é? Andei deixa. Oi. Desculpa, não é? Não, é pronto. O caminho da expressão de género, a mudança da expressão de género. É importante de experimentar. Mesmo quando os pais me dizem é uma fase, e se for? Deixa experimentar. Deixa ver como é que se sente. Quando é que se vai sentir melhor. Esta liberdade para experimentar é muito importante. Mas a verdade é que muitas vezes, e que era o que acontecia com o Miguel, que os pais diziam, vamos almoçar à avó, não podes vestir dessa maneira. Ela é de outra geração, ela não vai aceitar, não é? Ou seja, esta expressão de género quase que obrigava um coming out da família. E os pais tinham muito medo da discriminação até que poderia acontecer. Eu, normalmente, quando falo com os pais e estão muito preocupados com esta questão da revelação ao resto da família alargada, eu costumo dizer que a forma como nós passamos a mensagem tem impacto. E por isso, talvez falar, explicando, clarificando as ideias, de forma calma e tranquila, mas, por outro lado, não justificando e não deixando muito espaço ou a ideia de que há a possibilidade de uma discussão ou até de negociação. A irreversibilidade, como estava a dizer com esta imagem, porque é um pouco partido. Foi o meu marido que me ajudou a escrever essa imagem, dizer, como é que uma imagem é irreversibilidade? E eu disse, um pouco partido, um estranho, não serve para nada. Ele arranjou esta fantástica como borboleta, eu adorei. A percentagem de pessoas trans que se arrepende é muito pequenina, e por isso não é significativa o suficiente para ser um obstáculo para este processo de transição. O caso do Miguel é extraordinário, porque qual é a probabilidade de termos uma pessoa trans a trabalhar connosco e qual é a probabilidade de termos uma pessoa trans que se arrependeu a trabalhar connosco? E é o que acontece com o pai do Miguel, que tem um colega trans que se arrependeu. Mas a vida toda nós tomamos decisões muito importantes, não é? Às vezes há decisões que nós tomamos que vão para a vida toda. E não é por isso que nós deixamos de estudar, não é? Nós temos que continuar a viver. Por último, os direitos das pessoas trans. É muito importante ajudar a família a procurar a legislação adequada e conhecer os direitos. Não sei se vocês sabem qual é a lei da autodeterminação, que diz que a partir dos 16 anos, através dos pais, podem solicitar a alteração nos documentos oficiais do nome e da expressão de género. O Miguel ficou muito contente quando soube isto, porque ele até queria na escola pedir aos professores que o tratassem pelo nome social e com os pronomes masculinos. Alguns tinham sido muito fixes e tinham aceitado, outros pronto, são mais conservadores e não deixaram muita piada à ideia. E saber que isto é uma possibilidade, é um direito que tem, foi muito importante. Aos dias de hoje, então as sessões continuam, os pais do Miguel continuam a negar-se a tratá-lo pelo nome social, o Miguel, ou usar os pronomes masculinos. Eu acho que ainda estão muito um sentimento de negação, um sentimento de luto. É como se a filha deles tivesse morrido e de repente entrou uma pessoa que não conhecem e com quem não têm uma história lá em casa. Por outro lado, o que está a passar é que o Miguel está cada vez mais afastado da família, mas encontrou na escola um grupo de amigos, não é um lugar onde ele se sente aceito. Todos o tratam pelo pronome social, incluindo alguns professores, e tem um círculo de amigos, uma coisa que nunca tive. Finalmente não se sente só. Tem falado nas últimas sessões em começar um tratamento hormonal, no entanto, ele diz que só o vai fazer depois do consentimento e com o apoio dos pais. Inclusive, ele disse que quer que o seu nome social, o que vai usar nos documentos, que seja escolhido pelos pais. Isto parece-me que é o Miguel a pedir aos pais que façam parte deste processo, que se impliquem. E, curiosamente, na última sessão que tivemos, o pai trazia no telemóvel
uma lista de nomes que já tinha começado a ver e parece-me a mim que estamos a caminhar no sentido que queríamos. Só em resumo, para terminar, para ter em conta quando estamos com as famílias de pessoas trans, é preciso uma preparação do terapeuta. O terapeuta tem que estar preparado para acompanhar o caso, analisar os seus próprios preconceitos, adquirir toda a informação necessária para informar a família dos seus direitos, consideração pela família, apoiar a família neste processo de aceitação e de compreensão, independentemente da posição que ocupam, são as relações que estão na terapia. O objetivo é aproximar os membros da família, traduzir a zanga em medos, em culpa, e criar uma narrativa conjunta. Isto é importante, uma narrativa conjunta em que haja uma compreensão das emoções de todos os membros da família. Sem nunca esquecer, claro, de priorizar a pessoa, priorizar o bem-estar da pessoa trans, o apoio aos seus sentimentos, nunca esquecer o nome social e os pronomes usados corretamente. Muito obrigada. Muito obrigada, Sara, pela história, não podia ser tão bonita, pela narrativa tão importante, tão útil. Então, vamos ouvir agora a minha colega na Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra e querida amiga, a doutora Filomena Gaspar, que indicou a sua apresentação sobre o burnout parental, como podemos prevenir e tratar. A doutora Filomena Gaspar é licenciada em Psicologia, mestre e doutorada em Psicologia da Educação, professora associada da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, desenvolve investigação, docência e formação nas áreas da educação familiar e parental e burnout parental. É membro português do Consórcio Internacional de Investigação de Burnout Parental, é terapeuta familiar, interventora sistémica, terapeuta de casal pela Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar em Portugal. Bom, já estão um bocadinho cansadas e cansados, certeza, mas quero agradecer imenso terem escolhido estar aqui e ficar aqui para esta última comunicação. Obrigada. Quero agradecer muito à organização deste encontro, aos meus amigos e colegas do convite. Quero agradecer aos meus colegas de mesa, porque de facto foi muito bom estar aqui com elas e ouvi-las. E, de uma forma muito particular, agradecer também à moderadora, como ela disse, além de sermos colegas de faculdade, somos muito amigas e respeitamos muito o trabalho do Adoro. Muito bem, eu venho-vos falar de algo que, com toda a certeza, todos vocês, depois destes 2 dias que temos estado a refletir sobre famílias líquidas, sobre parentalidade intensiva, sobre o aumento das pessoas que decidem que não querem ser pais nem mães, sobre a grande crise que vamos ter na humanidade se as pessoas decidirem deixar de ter filhos. Porquê? Porque a parentalidade, de facto, para muitos pais e mães, hoje é fonte de sofrimento. Porquê? Por todas as mudanças que nós estamos a viver e que temos estado a falar. E a iniciar, começou muito bem esta mesa, porque agora permitem-me enquadrar uma série de coisas, não vou sequer aprofundar, e que nos levam a pensar, de facto, sobre porque é que estamos, de repente, a falar de burnout parental. Aquela função que todos nós considerávamos que é uma função que seria fonte de felicidade, fonte de bem-estar emocional, apesar dos desafios, como é que pode ser fonte de doença? Porque burnout é doença. Não estamos a falar de stress, estamos a falar de burnout. E, portanto, vamos falar um bocadinho primeiro do que é isto, burnout. Vamos falar um bocadinho dos antecedentes, que já foram muito falados nesta conferência, portanto, eu vou passar isto muito rapidamente. E de quais são as consequências? Porque há consequências que, possivelmente, eu acredito que todos vocês já tenham, de facto, pensado nelas e até trabalhado com pessoas que vivem burnout parental, mas pensar um bocadinho nas consequências deste burnout e como é que podemos fazer alguma prevenção, é que está nas nossas mãos, e como é que podemos, não podendo prevenir, tratar pessoas que têm burnout parental. Portanto,
esta vai ser a minha reflexão convosco. E, de facto, quando nós falamos de burnout parental, o que é que nós temos que ter presente? É que o burnout não surge assim. O burnout é um processo. É como o divórcio. Né? Nós não nos divorciamos num dia. Nós andamos muito tempo a pensar no divórcio, depois divorciamos e depois demoramos não sei quanto tempo para fazer o luto daquela perda. É exatamente a mesma coisa no burnout parental. Antes de surgir o burnout, há stress parental. Durante muito tempo, crónico, com o qual eu não consigo lidar. E não consigo lidar porquê? Porque há questões sociais, como podemos ver, há questões pessoais e há questões que têm a ver com a cultura do país onde eu vivo. O país é determinante, como vamos ver, por causa da cultura de parentalidade, que de facto passa muitas vezes de forma subliminar. Não é dito, mas está lá. Está lá. E, portanto, é isto que nós temos que ter presente. Portanto, quando falamos de burnout parental, nós estamos, de facto, a falar de um conjunto de sintomas que vai evoluindo no tempo. A primeira coisa que temos que estar atentos como profissionais e como pais e mães é a exaustão. A exaustão tem a ver com algo como os pais dizerem-nos: sinto-me tão cansado do meu papel parental, tenho a impressão que dormir já não chega para recuperar. E, portanto, quando acordam de manhã, pensam que vão ter mais um dia igual ao anterior, os pais, de facto, têm muito pouca vontade de saber. Quando esta exaustão persiste por muito tempo, eu não tenho fontes de suporte, não tenho fontes de apoio, nem tenho mecanismos individuais de regulação emocional, tanto é que isto é muito importante, nem tenho dentro de casa uma relação coparental protetora, o que é que pode começar a acontecer? Algo que nos tem que preocupar muito. Porquê é que tem que nos preocupar? Tem a ver com tudo o que andamos a falar neste congresso. É que deixa de haver relação emocional com a criança. Os pais passam a ser, como eles muitas vezes dizem, passam a funcionar em piloto automático. A criança é bem alimentada, a criança é bem estimulada, a criança anda limpa, a criança cumpre tudo. Mas os pais deixam de sentir afeto pela criança. O que a criança sente não lhes interessa. E repare, isto começa a gerar entre os pais um sentimento altamente desorganizador. Como é que eu não posso sentir? Como é que eu não sinto pelo meu filho? Nada. Isto é tão desorganizador que os pais depois chegam a um ponto que a única coisa que querem fazer é livrar-se daquela situação. É saturação. Isto é uma doença. Os pais estão completamente saturados. E o que pensam é: eu não consigo continuar a ser pai. Não consigo. E vamos entrar onde? Na última dimensão, que é o contraste. Eu deixo-me reconhecer a mim próprio. Aquele pai e mãe que eu era, este pai e mãe que eu sou, não tem nada a ver com o outro. E este distanciamento é uma incongruência dentro de mim, que é quase um processo associativo. E, portanto, nós temos tudo aqui para, de facto, nos conduzir àquilo que vão ser algumas das consequências do burnout parental, muitas delas, como vocês já perceberam, relacionadas com as crianças, mas muitas delas relacionadas com os pais. Só para perceber, há pais e mães que se suicidam neste momento por burnout parental. As pessoas dizem: suicídio? Sim, claro que sim. Claro que há pais e mães a suicidarem-se. E a questão é que muitas vezes nem percebemos que é suicídio. Porque há muitos pais e mães que, por exemplo, pura e simplesmente, numa autoestrada, tiram as mãos do volante. E vão a 160 ou 180. Porquê? Porque, de facto, já não aguentam mais. O que é que nós temos ao nosso dispor neste momento? Temos um questionário que nos permite avaliar se, de facto, aqueles pais estão ou não em burnout. Temos uma versão portuguesa, que é esta, que está validada por Portugal. É uma versão que tem 23 itens. Só vos estou a mostrar mais ou menos o que eu tenho.
por exemplo, sinto-me perdida enquanto pai e mãe, não tenho nenhuma energia para tomar conta dos meus filhos, sempre são alguns exemplos, mas vocês também têm ao vosso dispor uma versão em espanhol, que é usada em vários países do mundo que utilizam o espanhol, e que a colega que esteve ligada à tradução do espanhol foi esta colega de Clara. Neste questionário, vocês vão encontrar exatamente a mesma coisa, mas em língua espanhola. Portanto, é muito rápido, 23 itens, e permite-nos, de facto, perceber isto. Como é que isto tudo... Opa, eu não queria avançar tanto. Queria aqui. Como é que isto tudo começou? Isto tudo começou porque se começou a perceber que havia doença mental associada à função parental. E que essa doença mental associada à função parental estava a aumentar exponencialmente. Portanto, todos os anos aumentava. E aumentavam também as consequências. E, portanto, estes colegas da Universidade Católica de Luga, a Isabela Rosca e a Moira, eu digo sempre só o nome da Moira, porque ela tem um nome polaco que eu não consigo dizer no fim, e tal, lideraram um consórcio do qual eu faço parte, que neste momento envolve 45 países. Portanto, nós conseguimos, mapear o burnout no mundo todo. E vocês vão perceber que isso também nos ajudou a perceber o que é o burnout, como é que eu posso lidar com o burnout, quais são as melhores formas, de facto, de nós fazermos intervenção no domínio do burnout. E uma coisa que claramente se percebeu é que não há causas de burnout. Há um balanço entre fatores protetores e fatores de risco que podem ou não conduzir ao desenvolvimento da burnout parental. E esses fatores protetores e de risco são diferentes nas diferentes culturas. Ou seja, nós não estamos a falar só de pessoas, nem de leis, nem de políticos. Estamos a falar de valores culturais. Estamos a falar de coisas que já falámos hoje de manhã e falámos ontem. E falámos outra vez há bocadinho para iniciar, que é as questões do individualismo e a ausência de coletivismo. Ou seja, a ausência de eu me considerar ser que sou parte de algo, ser que pertenço a algo. Portanto, a dimensão coletiva do humano, que hoje nos foi tão recordada e que o Vygotsky, em 35, como hoje também foi dito ontem, já nos veio dizer, não há nada nas funções mentais superiores que seja biológico. Tudo nas funções mentais superiores é social. O homem é um ser social. E, portanto, nós, de facto, temos aqui um balanço, se quiserem, entre aquilo que são fatores de risco, fatores protetores, e é deste balanço que vai resultar que eu, que vivo no mesmo país que a Madalena, que temos os mesmos valores, ela vai desenvolver burnout e eu não vou desenvolver, desculpa, eu vou desenvolver burnout, eu claro, a Madalena, e ela não vai desenvolver. E ela não vai desenvolver porquê? Por exemplo, porque ao nível individual tem uma regulação emocional melhor que a minha. Tem mecanismos para lidar com stress de coping. Porquê? Porque tem uma vinculação segura e eu tenho uma vinculação insegura. Mas pode não ser nada disto. E pode ser, por exemplo, uma questão ao nível da coparentalidade. Ela tem uma coparentalidade que é protetora. Porquê? Porque há uma figura em casa, pode ser um homem ou uma mulher, mas que assume um papel de pai, paterno, e que faz aquilo que nós chamamos as paternidades sensíveis e cuidadoras. Aquela treta, desculpem, que nós andamos a vender às pessoas e a vinculação é com a mãe, só tem feito mal, de facto, à questão da parentalidade. Porque uma criança tem capacidade, como todos nós sabemos nesta sala, de vincular com mais e de ter vinculações diferentes com diferentes figuras. E, portanto,
Os pais têm que ser chamados a esta educação. E o discurso social tem que ser o pai. E temos que transformar, de facto, o pai numa figura cuidadora e ajudar os pais a perceber este papel que eles têm. Já estou a falar aqui um bocadinho na prevenção. Muito bem. Temos o quê? Também para nos ajudar. Está em inglês, peço desculpa. Nós usamos isto normalmente em entrevista, em formato de entrevista, portanto nunca traduzimos aqui para português, nem está traduzido em espanhol. Que é uma escala que nos permite avaliar os fatores de risco e os fatores protetores. Portanto, se eu identifico que há burnout, depois vou fazer o mapeamento dos fatores que podem estar a contribuir para o desenvolvimento, de facto, desta desordem, desta perturbação, de facto. E é através desta escala que eu o consigo fazer. O que é que 15 anos de investigação sobre burnout nos vieram ensinar? Coisas muito interessantes. Para já vieram desconstruir crenças que tínhamos. O número de filhos, o tipo de família, monoparentalidade, a idade da criança, não são preditores fortes de desenvolvimento. Por exemplo, há aquela criança que, se eu crio uma criança sozinha, tenho mais burnout. Desculpem, é o contrário. Às vezes tenho que fazer menos conciliação com a figura parental para não desenvolver tanto stress. Posso ter mais trabalho, mas não tenho tanto stress. Tenho filhos pequenos, tenho mais probabilidades de ter burnout, filhos mais velhos, posso ter mais probabilidade, mas se tiver fatores protetores, se tiver grande apoio da minha família, não. Portanto, a idade da criança, não. Agora, o que é que são preditores fortes? Por ordem decrescente, vamos começar. Qual é o mais importante? Desorganização familiar. Hoje já ouvimos falar de famílias caóticas. Hoje de manhã já ouvimos falar que comportamentos autolesivos, contrariamente ao que se pensava há muitos anos, não aparecem em famílias rígidas, aparecem em famílias caóticas. Hoje já ouvimos iniciar falar da desorganização, das crianças estarem perdidas. Porquê? Não têm limites, não têm regularidade, não têm previsibilidade. A previsibilidade é o fator mais organizador do desenvolvimento cerebral de uma criança até aos 6 anos. E, portanto, quando nós insistimos, e aqui já estamos a começar a falar de prevenção, nas rotinas, a rotina é um direito da criança. Desculpem, não é uma escolha dos pais. A rotina é um direito da criança. Senão o cérebro da criança não se vai organizar. A autorregulação, antes de ser interna, é externa. Portanto, desorganização familiar. Depois, o que é que nós temos? A tal inteligência emocional. A minha capacidade de exprimir emoções e lidar com emoções. O baixo apoio social, completamente. As redes de suporte. Estamos sempre a falar das redes. Aqui outra vez as redes. E depois, aquilo que falámos também há pouco, e que já temos ouvido falar noutras publicações, que é o perfeccionismo parental. Aquela idealização de pai e de mãe tem que fazer tudo perfeito. Mas pode haver perfeccionismo e não haver preocupação com isso. Quem são as pessoas que estão mais sensíveis? Os perfeccionistas. Quem quer fazer tudo bem. Quer ser bom profissional, bom marido, bom pai, bom filho, bom amigo, fazer 2 horas de ginásio todos os dias, comer comida saudável, que muitas vezes demora mais tempo a cozinhar do que a comida não saudável, e que exige muito maior investimento financeiro. Ou seja, temos aqui uma série de coisas, discórdia parental e o tal conflito que toda a gente fala hoje, que já falámos muito neste congresso, que é como é que se vai conciliar então estas sociedades que nos pressionam a ser profissionais perfeitos, com carreiras profissionais perfeitas, com pais que nos puseram essa mochila às costas, vais ter que ser perfeito, principalmente as mulheres, vais ter que trabalhar, vais ter que chegar a diretora,
para mostrar que não são só os homens que chegam a cargos de direção. Como é que eu concilio isto tudo com a parentalidade? Portanto, isto são os tais fatores de risco. O que é que nós também sabemos sobre o desenvolvimento? É que há uma enorme variabilidade entre culturas. No Irão, ser monoparental é fator de risco. Depois, a seguir, na Bélgica, indiferente. O tipo de família é completamente indiferente para o desenvolvimento de burnout. E em França é protetor. Porquê? Porque não tem que conciliar com o outro. Eu é que decido. Para ver como isto é. Portanto, em burnout não há causas. Em burnout não há. Depois, o que é que nós percebemos também? Que a própria competência emocional é um fator claramente protetor se eu tiver, ou de risco se não tiver, mas tem um impacto diferente em diferentes culturas. Portanto, a cultura, o macro, é extraordinariamente importante para eu perceber, de facto, esta síndrome, esta perturbação do burnout. Isto foi um dos nossos primeiros artigos. Podem ver ali o ano 21. Portanto, toda a investigação é muito, muito recente. E isto é o mapa-mundo, neste momento, sobre a prevalência do burnout. Como podem ver, Portugal e Espanha ainda não estamos muito mal. Espanha está pior que Portugal. Mas ainda não estamos muito mal, não é? O que nós vemos é que os países onde, de facto, há muito burnout parental são países fundamentalmente associados a culturas brutalmente individualistas. O que conta é o indivíduo, o que conta é o sucesso individual, o que conta é a carreira, o que conta é o ser um vencedor, o que conta é eu ser autónomo, o que conta é não precisar dos outros, o que conta é eu não ter que pedir ajuda a ninguém. Isto são os países individualistas. Isto está claríssimo, claríssimo nos estudos sobre o burnout. E estas crenças sobre como é que nós devemos ser são as tais culturas de parentalidade, que de país para país são diferentes. Portanto, nós temos claramente que aprender a identificar as culturas de parentalidade, porque não são iguais definitivamente entre países. Ana Helena, quando eu tiver com 10 minutos. Ok. Já vai dar para ti. Muito bem. Depois, o que é que temos? Aquilo que a Itziar falou com um nome, que é o nome que nós usamos técnico neste momento, que é a parentalidade intensiva. Os pais têm que intensivamente dedicar-se aqui à criança. A criança é o centro de tudo. Quem é que orienta esta parentalidade? Especialistas me dizem como é que o bebê come, o que é que tem que comer, agora a nova ideologia, os bebês têm que se alimentar a pequenos alimentos e comê-los sem eles serem triturados. Isto para os pais, para alguns pais, é completamente desorganizador, porque eu triturar uma sopa e dar a sopa demora 10 minutos. Eu dar um brócolis e dar um pimento para o bebê chupando e comendo demora 1 hora. Mas os especialistas dizem que eu tenho que fazer isto. E eu, quando não faço isto, o que é que eu sinto? Culpa, que horror, que horror. Okay. Portanto, depois dizem-nos também o quê? Brincar, todos os dias 10 minutos, todos. Sentar no chão, fazer comentários escritos. Muito bem, estás a pôr o vermelho em cima do amarelo. Não só as perguntas, porque as perguntas fazem diferença sempre frustrada. Cuidado. Porque muitas vezes aquilo que nós queremos dar aos pais e dizemos que é apoio parental, às vezes não é apoio nenhum. Às vezes é gerador de culpa e de insegurança. Portanto, quem faz apoio parental com programas parentais baseados em evidência tem que ter esta consciência que tem sempre que ser flexível e adequar àquilo que são as necessidades dos pais. Portanto, ser baseado em evidência não tem nada a ver com a ausência de flexibilidade, como algumas pessoas dizem, e dizem erradamente porque não sabem o que é. Outro problema é que a parentalidade hoje é altamente, do ponto de vista financeiro, dispendiosa. Ter hoje uma criança é um investimento financeiro. Vocês vão ao supermercado.
Aliás, quem está aqui nesta sala tem filho, cada vez que vai ao supermercado e vê a conta no fim, diz, como eu, porque é que eu fui ter 10 filhos, já tenho um neto? Não dá. Claro, estou a brincar, teria os 3 filhos bem mesmo, que adoro o meu neto. Mas ser pai e mãe hoje é também um investimento financeiro brutal. Portanto, com estas culturas de parentalidade intensiva, com estes custos emocionais e financeiros, o que é que eu decido? Não vou ser pai e mãe. Portanto, esta ideia que as pessoas são egoístas, decidem não ter filhos, é uma treta. As pessoas não são nada egoístas. As pessoas são altamente conscientes e sabem que não vão conseguir, de facto, fazer aquilo que gostariam de fazer como pais e mães. Há uma escala, que é a escala de Offset, não sei se vocês conhecem isto, que é extraordinariamente importante. É o indicador que nós temos no mundo que nos permite avaliar as culturas do ponto de vista de serem individualistas ou coletivistas. É uma ferramenta científica. E tem, de facto, a ver com esta questão de as culturas individualistas fazerem o quê? Colocarem a realização pessoal no centro. E então os pais têm que educar os filhos para quê? Independência, autointeressados, materialmente mais bem-sucedidos que eles e grande pressão para serem, de facto, os melhores pais que conseguirem ser. Até porque se comparam muito nas redes sociais. E nós nas redes sociais só tomamos o foco que tem. Ninguém nas redes sociais se põe a acordar de manhã cheio de olheiras a dizer que horror, hoje acordei só me apetecia desaparecer durante uma semana, fechada num hotel e não dizer quando é que ia. Só fechada num hotel, só quer dormir, não quer fazer mais nada. Ninguém escreve isto. Põe os filhos sorridentes, eles sorridentes, todos vestidinhos da mesma maneira, uma família, não sei o quê. Isso não existe. Muito bem. Coletivistas. Há menos culturas coletivistas, mesmo assim, Portugal e Espanha somos muito mais coletivistas que outros países. Porquê? Porque ainda continuamos a valorizar muito a conexão com os outros. Mas atenção, estamos a crescer todos os anos. A relação com os outros tem um peso enorme, mas está. Portanto, a questão do apoio da comunidade, da solidariedade, é qualquer coisa que nos tem que fazer pensar. E isto é aquilo que nós sabemos. Isto é as culturas individualistas, onde o índice de Offset e depois o burnout nessas mesmas sociedades. E como vocês veem, é evidente que nós estamos a falar de coisas que vão além das pessoas. Estamos a falar de cultura, estamos a falar de período socio-histórico, estamos a falar de desafios imensos que nós temos, todos. Porque isto é um desafio da humanidade, isto não é um desafio nosso. Consequências, vou ser rápida, no próprio, as que vocês conhecem, pessoas que vivem burnout, falar de suicídio por alguém se ter decidido ser pai ou mãe, custa-nos ouvir, mas há. E há tudo o resto. Alcoolismo, problemas de sono, tudo aquilo que está associado a isso. Depois, as específicas que eu já vos falei, e qual é o grande problema? Nós neste momento só falamos em direitos e bem da criança, mas não nos podemos esquecer de falar dos direitos dos pais. Mas os direitos da criança não postos em causa. Porquê? Porque está provadíssimo que quanto mais burnout existe, mais probabilidades há de negligência da criança. Porquê? Porque eu não me interessa a criança. Ou de violência, porque eu desrumo. Porque eu não me reconheço naquele papel. E, portanto, isto de facto tem que ser muito bem olhado. E vou avançar, porque só tenho 6 minutos, já sei. Pronto, prevenção. Primeira fase, a primeira coisa que nós temos que fazer, identifiquem pais exaustos. Antes que eles desenvolvam burnout. E depois de os identificar, ajudem-nos a pensar a parentalidade, a desconstruir esta parentalidade intensiva, idealizada, individualista. Atenção que o Estado, neste momento, é o terceiro educador. Ouvimos isto hoje na comunicação da manhã. O Estado é que te vai alimentar, o Estado vai te dar casa, o Estado vai te dar educação. Confia no Estado, confia no Estado. Cuidado.
Não, os educadores é o pai e a mãe. Podem ser do género que decidirem ser. Tudo o resto vocês sabem, o autocuidado, fortalecer redes, portanto, tudo isto é o trabalho que temos a fazer com as pessoas para prevenir e depois temos de trabalhar imensos papéis de género. Não só tornar os homens pais mais sensíveis e cuidadores, não é ajudar. Tem nada a ver com ajudar. É a função dele. Tem ali um pai a rir. E depois educar as mães. Porquê? Porque muitas vezes tem culpa das mães. As mães não abrem mão de serem os principais educadores e de serem a figura de inovação de referência. No dia um pai dizia-me, como é que eu posso? Ela é que dá a mama? Então, dá ela a mama uma vez, depois, a segunda vez, tira leite com biberon e pode dar o pai o biberon. Se não querem fazer com biberon, o pai pode estar a pegar ao colo ao bebê e vamos já falar. Eu falo muito, já viram muito isto. Também vos posso dizer que há apoio especializado. Quem quiser fazer a formação especializada para intervenção como terapeuta no burnout parental, pode fazê-la online, neste Instituto do Burnout Parental. Portanto, terão que a fazer em inglês, é a única condição. Isto, quando vocês entram no site, o que vocês encontram é isto, portanto, é este ambiente, porque é que todos os profissionais, incluindo nós, terapeutas familiares, precisamos de formação para terapia com pais, de facto, específica, formação específica, além da nossa formação geral como terapeutas sistémicos, e depois dá algumas informações que são importantíssimas. E uma das informações é que vocês têm acesso durante 90 dias a esta plataforma, têm imensos exercícios, isto é auto-aplicado, mas com feedback contínuo, imensos exercícios, e, portanto, durante 90 dias, o custo neste momento é este. Eu estou-vos a dizer que é para ficarem já completamente com todas as informações. Eu não recebo nem €1 também, mas acho que é a minha responsabilidade social e profissional como colega dar-vos estas informações. O que é que nós sabemos da intervenção? Muito importante. O que continua a ser mais importante é que nós já sabemos todos. O que continua a ser mais importante é o terapeuta. Ou seja, mesmo com a formação específica, são as tradicionais competências transversais, e estou a olhar ali para uma amiga minha que estuda muito isto, as competências transversais ao apoio parental, seja esse apoio de tipo preventivo, educativo ou terapêutico, e que são estas competências todas que vocês têm quando fazem a intervenção das vossas famílias. E que ouvimos há bocadinho a nossa colega falar, que é claramente um modelo colaborativo, muito centrado em quê? Empatia, escuta, mensagens da primeira pessoa, desculpabilização, valorização e ajudar de facto as pessoas a mudar. Com tempo, com compreensão e de facto com muito respeito pelas pessoas, porque as pessoas de facto vão sofrer imenso com algo que não deviam sofrer. Eu pus aqui uma série de bibliografia, depois não sei como é que vocês podem ter acesso a isto, mas como vocês podem ver, toda esta bibliografia, a mais antiga que está ali é 2018. E neste momento temos muita coisa já publicada em 2022 e vamos continuar por aí fora, de facto. Há muita investigação ainda a decorrer na área do burnout parental e muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, Filomena. Gigante provocação ao pensamento e fortissimamente fundamentada em termos científicos, e espero também provocação aos comentários, às perguntas. Ainda temos tempo para isso. Vamos a isto. Buenas tardes. Gracias y felicidades por las 3 conferencias. Han sido apasionantes y que en cierto modo están todas evidentemente interrelacionadas. En concreto, me gustaría comentar la GIA, a pesar de que pido disculpas, estamos navegando contra corriente, ¿no? Entonces,
ya se habla del Estado, hablamos de políticas de educación o de apoyo a las familias, hablamos de la comunidad, pero quizá tenemos que empezar e intervenir y con la responsabilidad que podemos tener como profesionales con el pensamiento de tercer orden, ¿no? La contextualización, este modelo líquido que nos lleva el modelo liberal, bueno, ¿no? Individualista, no va a ninguna parte. Entonces, luchar contra corriente como padres nos lleva al mal. Es como una consecuencia única, exclusiva, ¿no? ¿Qué creéis de esto, ¿no? ¿Cómo podemos intervenir en que cambie el modelo mundial, ¿no? De relación y de valoración? Gracias. Bueno, estaba pensando cuando hablabas, totalmente de acuerdo con lo que planteabas, es que yo con los progenitores suelo intentar tener en la cabeza creo que tenemos que ser conscientes de la realidad en la que nos movemos, pero que tenemos que ver si es la realidad que nosotros queremos en la forma en la que nos colocamos como padres, si no hay diques de contención en nuestra manera de ser y estar como padres y ayudar a los progenitores con los que trabajamos a buscar esos diques de contención o esa toma de conciencia de si nos estamos dejando arrastrar o es esta la crianza, el modelo de gestión de la crianza que queremos o si es la que nuestros hijos e hijas necesitan, ¿no? Eu vou ter que falar em português. Percebes-me? Ok. Na minha opinião, nós temos que começar quando a criança nasce. A educação dos 0 aos 6 anos é a educação que mais marca profundamente o ser humano. Portanto, nós temos que desenvolver os seres humanos que estão agora a crescer. Temos que desenvolver empatia. Temos que desenvolver o respeito pelo outro. Temos que desenvolver comportamentos de apoio. Questão de perceber como é que a solidão causa sofrimento. Portanto, ajudar as crianças a conectar com emoções, já falámos disso, não apenas positivas, que é o ia, não, mas negativas também. E todo este processo ser feito em escada. Nós temos que começar aos 0 anos e temos que continuar. Nós não discutimos estas questões com adolescentes, porque é ser pai e mãe. Quando tomas a decisão de ser pai e mãe, que decisão é que estás a tomar? Porquê que nós decidimos ser pai e mãe? O que é esta função que nos torna humanos? Portanto, eu penso que nós só conseguimos mudar através da educação. Nós, terapeutas, somos a ponta que vai se ver. Mas nós é que temos que trabalhar o quê? Os alicerces. Todos os alicerces. E, portanto, há toda uma mudança de cultura, toda uma mudança de forma de estar, que eu penso que já está a acontecer em alguns grupos jovens também, que nos dizem: vocês destruíram o melhor que nós tínhamos. Não é? Portanto, há muitos jovens que já têm uma consciência de outro, e uma consciência de cuidar do outro, e uma consciência de dizer: eu não quero este trabalho, eu não quero. Eu vou ganhar muito dinheiro, mas não é isto que eu quero. Porquê? Porque eu quero outras coisas. Coisas que eu percebo que a felicidade não é estar todo o dia não. A felicidade é eu ter a capacidade de face aos desafios da humanidade. Portanto, os filósofos falaram muito melhor que eu. Nós somos ler os filósofos, estão lá as respostas. Estão lá as respostas todas. Agora, eu acho que o nosso problema é ficarmos no topo do iceberg. Nós temos que ficar vir abaixo. Temos que escavar muito fundo e temos que fazer, de facto, movimentos. Nós temos que ser mais interventivos. Eu próprio reconheço isso. Nós temos que intervir mais. Nós temos que fazer mais movimentos. Quando o Estado determina uma política, nós temos que ir para a rua e dizer não. Essa política é contra a saúde mental. Essa política é contra a política. Essa política é contra aquilo que nos dá, de facto, um objetivo, que é o objetivo humano. Nós não podemos esquecer que somos humanos. Eu acho que estamos a esquecer isso.
por partes. Sí, ¿puedo? Bueno, agradecer a las tres ponentes. La verdad es que me han encantado las tres ponencias y casi me acabas de responder un poco a lo que yo quería plantear, pero mi pregunta era un poco para Itziar, que me ha gustado también mucho escucharla. Voy a ponerme aquí porque si no, no me veis. Y yo trabajo en una unidad de salud mental infanto-juvenil, soy psicóloga clínica en Valencia y desde hace pues, unos años, estoy 12 años ya trabajando en esta unidad de salud mental infantil y desde hace unos años hay algo que me preocupa especialmente, que está muy ligado a vuestras ponencias, ¿no? Y es que aparentemente se busca dotar cada vez más a las unidades de salud mental infantil como si todas las cuestiones infanto-juveniles tuvieran una respuesta sanitaria. Y me encuentro en situaciones, la verdad es que me cortocircuitan un poco a mí mentalmente, porque yo también soy madre de 2 niños, estoy en edad de criar también, de 7 y 5 años, y entonces me veo intentando dar respuesta yo como madre a situaciones que después, en otro contexto, se busca una respuesta sanitaria. Y esto no sé cómo comerme, la verdad. Cada vez me cuesta más. Cuando me llegan, pues, a lo mejor informes psicopedagógicos de los colegios, donde se plantean cuestiones en niños realmente pequeños, ¿no? En edad de criar, como escribiendo cosas en los informes como falta de empatía, falta de habilidades sociales. Y yo digo, ya, bueno, ok, tiene 4 años, se tratará de enseñarle estas cosas, ¿no? No de que le demos un tratamiento psicológico, pero llegan con esto y los padres buscan una respuesta sanitaria en forma de diagnósticos cada vez más tempranos, a los que, por ejemplo, en nuestra unidad de salud mental, que somos bastante conservadoras y eso nos trae nuestros dolores de cabeza, porque parece que no queramos ayudar y no se trata de eso, se trata de devolver a la comunidad, a los colegios, a los papás, el hacer cosas que no necesariamente tienen una respuesta psicoterapéutica. No sé si me estoy explicando muy bien. Y no sé si podéis arrojar entre las tres un poco de luz a esta situación. Yo es que me siento muy identificada con todo lo que dices, o sea que creo que luz no voy a poder arrojar. Sí que es verdad que me resonaba mucho, creo, bueno, en mi manera de entenderlo hay un daño evidente en la situación emocional de nuestros niños y nuestras niñas. Yo en los últimos años veo con horror, es verdad que trabajo en un contexto que es el de protección infantil, no solo, pero veo cada vez niños que están más malitos, niños y niñas que están más malitos. Pero también hay una parte de, en ocasiones, no sé si llamar, patologización de aspectos cotidianos y de aspectos de la infancia, de lo que yo llamaba ahí ser niños reales, ¿no? Y a veces siento como esa sociedad de la inmediatez, ¿no? De la búsqueda de respuestas y desde la falta de tiempo y del poder ser, de que tengamos nombres a las cosas que nos permitan sentir que entonces ya la gestión y el conocimiento y el control sea más adecuado, se impone, ¿no? Se impone. Y efectivamente, ¿no? Yo antes hablaba de todos esos informes que planteaban y que acordaban, ¿no? Y como todos los índices en salud mental habían mencionado, y todas las conclusiones van en la línea, en primer lugar, de dotar a los recursos asistenciales. Y obviamente hay que dotar a los recursos asistenciales porque están absolutamente desbordados. Pero de lo que estamos hablando, o sea, de cuidar, ¿no? Y de cuidar en la familia en primer término, pero en la calle, en la escuela, en las redes familiares, sociales, de tener disponibilidad, tiempo, presencia. Eso no pasa solo por invertir tiempo en las unidades sanitarias, que también y que son necesarias, ¿no? Pasa por buscar esos tickets de contención, pasa por parar, por frenar y no dejar que se nos esté imponiendo, ¿no? Esta sociedad, llamémosla como la llamemos, pero que a veces nos está arrastrando y nos está arrastrando hacia algo, desde luego, muy negativo para nuestros niños y niñas que son el futuro de la sociedad. No te comparto luz, solo comparto la inquietud más que otra cosa. Gracias. Vou falar em português.
Deixa pôr os auriculares. Tá? Ok, obrigada pela tua pergunta. Eu entendo que esta mudança que nós temos que fazer é uma mudança macro, não é micro. Não é? E nós temos que pensar onde é que as crianças estão mais tempo. E as crianças estão mais tempo neste momento nas escolas. Em Portugal, neste momento, as creches, dos 0 aos 3 anos, estão tendencialmente a ser gratuitas. Portanto, nós vamos começar a ter as crianças 8 horas, 7 horas nas escolas, desde os 0 anos. O que é que temos que, na minha opinião, nós temos que criar neste espaço formas de apoio parental que não patologizem a criança, nem os pais. Porquê? Os pais que mais precisam de apoio, porque não têm rede, são pais que não têm, por exemplo, dinheiro para pagar a um psicólogo, para ir a um terapeuta. Aqui em Espanha, não sei como é, mas em Portugal, ter-se consultas de psicologia infantil e adolescência demora tempo. Demora tempo. E, portanto, os pais precisam de alguém que os escute. Grupos informais de apoio. Grupos onde eu me sinto igual. Tu também sentes isto, que é um pouquinho que ela falava assim, não é? Esta identidade global não sou só eu. Isto é qualquer coisa que todas as pessoas sentem. Porquê? Porque isto depois claramente retira o rótulo, que é o teu filho também faz isto? Ele também quer dormir na tua cama? E eu também estou. Claro! É normal? Então, e o que é que tu fazes? E a outra mãe que dá dicas, não é o profissional que escreve. E, portanto, esta forma de criar grupos de suporte informal, que nós, na nossa cultura portuguesa, vocês não sei, não temos muito. Nós não temos muito. E, fundamentalmente, não temos para as famílias que me preocupam cada vez mais. E a nossa crise económica, que vocês estão a viver e nós também, vai aumentar as desigualdades sociais. E uma das maiores desigualdades sociais que nós temos é o acesso à saúde mental. O acesso à saúde mental é um privilégio para algumas classes. Porque as outras têm que esperar, têm que pedir credenciais ao médico, depois têm que ir marcar ou não sei. Portanto, é todo um processo doloroso que, além da dificuldade que já tenho, conseguir que alguém me ouça e me apoie é extraordinariamente. Portanto, muita preocupação neste momento com os direitos das crianças de famílias que já estão a viver em vulnerabilidade e muita preocupação com o futuro. Porque nós vamos ter claramente mais burnout. Porquê? Porque as famílias vão sentir que se afastaram ainda mais daquele pai, daquela família. Portanto, muito trabalho na comunidade, muito macro. Eu sou uma mulher da prevenção. Também trabalho na intervenção, mas sou uma mulher da prevenção. Nós temos que prevenir. E falar com os pais. O que é que vocês querem? O que é que precisam? O que é que gostavam? O que é mais adequado? Não impor. Não dizer, a partir de agora vamos ter... Não sei se é isso que os pais querem. Há pais que não querem nada disso. Há pais que querem, por exemplo, na internet, ter acesso, por exemplo, a grupos de suporte na internet. Portanto, criar esta rede virtual. As pessoas vão dizer, que horror! Que horror porquê? Os pais não têm tempo. Portanto, quando é que eu consigo ter acesso a este apoio? É quando o filho já está a dormir, de 5 anos, está a dormir, o bebê já vai ver o leite daquele pequenino, eu já acabei o relatório que tenho que fazer para amanhã, já preparei as lancheiras deles para a escola, já vi a mochila deles. Não é? É exaustão. É exaustão.
Se calhar a última questão. Ou talvez não. Nós temos que terminar. Gracias. Hablando sobre la evolución y la tendencia que estamos teniendo aquí hacia el individualismo, yo me planteaba que la gente joven cada vez tenemos, o por ganas o por la imposibilidad, pues cada vez se está reduciendo la natalidad y tenemos menos entre nuestras posibilidades de tener hijos. Y yo me pregunto cómo abordaría justo la frustración que genera esa situación, ¿no? Hay gente que quiere tener hijos, que quiere formar una familia, ya sea sola o sea, o podemos hablar de una pareja también, y en muchas ocasiones no podemos ni siquiera plantearnos construir esa familia. Entonces, bueno, creo que ocurren las dos cosas, ¿no? Hay gente que decide no plantearse eso, y hay gente a la que sí que le genera realmente un problema, el no poder construir esa familia por medio económico o bueno, pues cada vez esa autoexigencia de los padres, pues no, también da miedo, da vértigo. Y bueno, pues me preguntaba cómo abordaríais vosotros esa problemática en consulta. Bom, são duas perguntas diferentes. Uma pergunta é sobre a questão financeira. Aqueles casais jovens que teriam filhos se tivessem apoio financeiro para poder cuidar de uma criança, aquilo que se chama numa habitação digna, com uma alimentação digna e uma educação digna. Só estou a falar de dignidade. Portanto, isto é uma questão de política social. Isto é uma questão de política social. Completamente. Eu, pessoalmente, sou a favor de, nestas situações, haver um apoio social para os casais jovens que querem ter criança. Portanto, para que esta dignidade seja possível. A outra pergunta que tu fizeste é completamente diferente, que é tu contigo mesmo, a tua angústia de saberes se de facto ser pai e mãe é importante para a tua felicidade. E se teres uma criança, tu vais contribuir para a felicidade daquele ser humano também. Porque se não for fonte de felicidade para ti, também não vai ser para uma criança. E aí voltamos às questões do grupo de apoio. Não é? Porque isto pode ser facilmente trabalhado num grupo de apoio de jovens como tu, que também sentem exatamente o que tu estás a sentir, ou não. Ou tu perceberes que não é um problema de grupo de apoio e que é uma questão de apoio emocional, por exemplo, de relação com a tua própria família. E, claramente, temos que ir a processos terapêuticos. Não é? Agora, o modelo sistémico está sempre atrás. Seja na terapia, seja no apoio à parentalidade. Portanto, agora, eu claramente que sou a favor não sou a favor, contrariamente ao que algumas pessoas não são, desculpem, de dizer aos pais, às mães, que às mães, normalmente isto é dito, nós continuamos a ter uma cultura de parentalidade centrada na mãe. A maioria dos casais, mesmo jovens, é a mãe a principal figura. O pai ajuda. Não em todos, felizmente. Mas, por exemplo, aquela questão de dar às pessoas a possibilidade de deixarem de trabalhar. Eu acho que isto pode acontecer se for uma escolha, não uma imposição, que é, queres isto ou queres isto? Porque há mães e pais que não querem deixar de trabalhar, porque muita da sua realização pessoal vem do trabalho. Portanto, tem a sua dignidade, a sua identidade no trabalho. Então, o que é que eles precisam? Precisam de habitação digna, alimentação digna e precisam claramente de educação para os filhos com qualidade. Porque uma coisa é termos para todas as crianças creches a partir dos 0 anos, outra coisa é irmos a essas creches e vermos a qualidade da relação entre aquele adulto e aqueles bebés.
E, mais uma vez, sabemos que aqui a desigualdade social é brutal. É brutal. Porque a qualidade da relação, infelizmente, é desproporcional àquilo que a criança precisa. Quanto mais qualidade eu preciso, menos tenho. E, portanto, o nosso sonho como seres humanos é termos uma sociedade onde todos temos as mesmas oportunidades. Nós claramente retrocedemos imenso. Temos mesmo que terminar. Obrigada, eu acho, em nome de todas nós, pelo vosso interesse, por estarem aqui, sei lá, e por este entusiasmo. E quem sabe, daqui a 20 anos, vocês começam todos a ter bebês. E vamos reverter isto tudo, não é? Muito obrigada, queridas colegas. E peço desculpa, ainda a expectativa foi Obrigada.